Atenção que as baleias, geralmente, e chama-se o cachalote baleia, mas o cachalote está mais perto de um golfinho do que de uma baleia de barbas, do que, por exemplo, a baleia azul ou a baleia comum. Em termos genéticos, em termos de filogenia, porque a designação baleias refere-se às baleias de barbas. Não têm dentes, têm barbas. E o cachalote tem dentes. Portanto, na verdade, digamos que o ramo dos cetáceos divide-se logo à partida entre os cetáceos com dentes, que inclui os pequenos golfinhos e o cachalote, e os cetáceos com barbas, que inclui as baleias de barbas. Aqui nos Açores temos várias espécies dessas baleias de barbas, a baleia azul, a baleia comum, a sardinheira, a baleia de corcunda ou de bossas e a baleia anã. Digamos que são as espécies mais comuns, embora outras também possam Podemos dizer então baleias, cachalotes e golfinhos. Exatamente, baleias, cachalotes e golfinhos, pode não ser uma boa. Mas tem-se um pouco a ideia de que estes animais estão no mar dos Açores todo o ano. Isto não é de facto assim. Alguns poderão eventualmente estar e os Açores fazem parte do percurso migratório, sobretudo para se alimentar. Não é? E alguns também se reproduzem nos Açores. Eu queria que tentasse esclarecer de facto o que é que se passa. Para a maioria das espécies de cetáceos, os Açores não são uma área de residência durante o ano inteiro. A exceção é o golfinho comum, em que temos muitos animais ou muitas populações que permanecem nos Açores durante todo o ano, o golfinho roaz e o golfinho de riço, o moleiro, como se costuma chamar aqui. Estas são as 3 espécies onde nós sabemos que existem animais que permanecem durante todo o ano. Para as restantes espécies... E que se reproduzem. E que se reproduzem aqui, portanto, fazem toda a sua vida aqui no mar, à volta dos Açores e no mar dos Açores. O que não significa que, quando se diz que temos golfinhos no Pico ou que temos golfinhos no Faial, eles de facto permaneçam exatamente à volta do Pico e do Faial durante o ano inteiro. Portanto, aquilo que nós sabemos é que os animais se deslocam bastante entre as ilhas dos Açores e podem se afastar bastante das ilhas até áreas mais, enfim, offshore, como se costuma dizer, mais oceânicas. Para as restantes espécies de cetáceos, e estamos a falar de até ao momento 28 espécies identificadas nos Açores, sendo que algumas são raríssimas e, portanto, não devem ser consideradas como cetáceos dos Açores. Foram observadas apenas uma única vez e, portanto, a sua ocorrência aqui pode ser simplesmente fruto de um evento qualquer raríssimo, como uma alteração na oceanografia, na temperatura das águas, etc. Noutros casos, por exemplo, o caso do famoso boto, que de repente passou a constar da lista dos cetáceos dos Açores, foi um animal que apareceu aí morto e, portanto, nós não fazemos a mínima ideia onde é que vem, até pode ter sido largado por um barco de pesca que o tenha capturado acidentalmente noutro sítio. Enfim, tirando esses casos muito raros, portanto, estava eu a dizer que das outras espécies, tirando estes 3 golfinhos, a maior parte, ou todas elas, não permanecem aqui o ano inteiro. E não se reproduzem. O que não quer dizer que não se reproduzam cá. Uma coisa é não estarem cá o ano inteiro, outra coisa é não poderem ter as suas crias cá. Por exemplo, o golfinho pintado, que quando chega cá na altura da primavera e verão é a espécie mais abundante nos Açores e mais frequente nos Açores, mais até que o golfinho comum, e que tem as suas crias aqui na zona dos Açores também, mas é uma espécie migradora. É uma espécie que aqui nos Açores ocorre apenas durante a primavera e verão, geralmente aparece com o aumento da temperatura das águas, quando as águas começam a aquecer, mas depois durante o outono e inverno não está nos Açores, nessa altura está nas Canárias e na Madeira. Portanto, é uma espécie que anda aqui muito provavelmente na zona da Macarronésia e que se vai deslocando atrás, digamos que, das suas presas preferenciais e de grandes abundâncias de cardumes de presas. O cachalote é outra das espécies que, embora possa ser vista todo o ano aqui nos Açores, é mais comum na primavera e verão, mas também há avistamentos de cachalotes durante o inverno. Os animais não permanecem aqui todo o ano, ou seja, os mesmos animais não estão aqui todo o ano. O cachalote é uma espécie migradora e os grupos das fêmeas e das crias, que é aquilo que ocorre mais nos Açores aqui na primavera e verão, faz uma migração que se chama em carrossel. Ou seja,
as fêmeas e as crias e os juvenis andam geralmente em zonas temperadas e tropicais do Oceano Atlântico e vão andando mais ou menos em círculo, portanto, atrás das suas presas e vão mudando de sítio. E, por exemplo, aqui nos Açores, cada grupo passa, em média, cerca de 3 semanas a um mês, sendo que alguns podem passar bastante mais e outros bastante menos. Quando você diz nos Açores, estamos a falar... Na região à volta dos Açores. 200 milhas, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. E, portanto, os animais não permanecem aqui, quer dizer, andam aqui, depois são capazes de ir mais para norte, depois são capazes de ir para sul, são capazes de ir para a Madeira, para as Canárias, são capazes de ir mais para a zona das Caribas, e estamos a falar da mesma população, muitas vezes. Os machos são solitários, os machos adultos são solitários, e esses fazem migrações um pouco mais amplas e deslocam-se geralmente entre as zonas temperadas e tropicais, onde se encontram as fêmeas, e eles vêm, obviamente, ter com as fêmeas para se reproduzir, e depois as áreas polares, a norte, onde eles passam a maior parte do tempo em alimentação. Portanto, enquanto as fêmeas fazem uma migração, as fêmeas com as crias e juvenis fazem uma migração em carrossel, sempre na zona temperada, tropical do Oceano Atlântico, os machos fazem uma migração, digamos que latitudinal, deslocam-se da zona temperada e do Equador para o Polo Norte, onde passam a maior parte do tempo, geralmente isolados, em alimentação. E, portanto, nem os machos adultos, nem as fêmeas com as suas crias permanecem nos Açores durante o ano inteiro. O que acontece é que neste carrossel, neste movimento de carrossel, pode sempre haver grupos de animais a passarem por cá. E, portanto, daí que, mesmo no inverno, de vez em quando se avistem aí cachalotes, embora sejam menos comuns, menos frequentes que durante a primavera. Isso não tem nada a ver com correntes marítimas, pois não? Tem a ver também com correntes marítimas e tem a ver com a forma como essas correntes influenciam a distribuição das suas presas. Ou seja, digamos, quando se fala na influência das correntes, da temperatura da água, etc., nos estácios, não é uma influência direta, ou seja, os estácios não respondem diretamente a um aumento ou a uma diminuição da temperatura das águas. Os estácios respondem a essas alterações, digamos que da oceanografia, via alterações da distribuição das suas presas preferenciais. Para comer. Portanto, a maior parte dos movimentos, tirando dos animais migradores e estes movimentos associados à reprodução, como é o exemplo do cachalote macho que vem durante a altura do verão, primavera, etc., ter com as fêmeas às zonas temperadas, a verdade é que os movimentos diários, anuais, da maior parte dos estácios são ditados acima de tudo pela distribuição das suas presas. Portanto, eles andam atrás das suas presas preferenciais. Portanto, os Açores são também importantes para esses animais se alimentarem. Os Açores são, no que diz respeito aos cachalotes, mas não só, visto que a maior parte das espécies que passam por aqui, de facto, alimentam-se aqui. Os Açores são uma importantíssima área de alimentação para os cachalotes. Como acontece para outras espécies de animais marinhos. Como acontece para outras espécies de animais marinhos. Aliás, enfim, os atuns, as tartarugas, enfim, sim, as jamantas, também para os tubarões, várias espécies de tubarões pelágicos, etc. Quer dizer, isso é um fenómeno conhecido e muito, muito bem descrito já há muitos anos, que são o local de atração desses grandes predadores pelágicos, não é? Que se aproximam dos Açores e permanecem durante algum período aqui nos Açores, essencialmente durante o período de primavera e verão, enfim, com o objetivo de se alimentarem. Portanto, os Açores é uma zona relativamente produtiva nessa altura do ano e que atrai estes predadores. Caso contrário, não tínhamos estes animais todos a virem para cá durante a primavera e verão. Não só as vertentes submarinas, que era aquela questão que eu referi há pouco, que tinha a ver com os montes submarinos. Há de facto uma ligação. Há ou não há uma ligação desses animais com... Há ou não há. Para algumas espécies há, para outras não há. E a verdade é que ainda não compreendemos exatamente porque é que alguns montes submarinos são importantes como áreas de agregação ou como ecossistemas de agregação de predadores e outros não. Mas a verdade é que aquele paradigma que havia numa determinada altura em que se dizia que todos os montes submarinos eram importantes e áreas de agregação e áreas de produtividade maior, hoje em dia sabe-se que isso não é bem assim. Sabe-se que há alguns montes submarinos, de facto,
têm agregações de presas muito superiores às zonas, enfim, oceânicas adjacentes e até a outros montes submarinos, enquanto outros montes submarinos, alguns montes submarinos não fazem, digamos que não têm exatamente esse papel. Naturalmente que se um monte submarino agrega, por qualquer motivo ainda não bem compreendido, mas agrega grandes quantidades de presas, é natural que isso atraia os predadores de topo, como é o caso dos estácios, como é o caso de tubarões ou de atuns, etc. Não é? Mas atrai alguns, não é? Atrai alguns, não atraem todos. E isso enfim, tem a ver com vários fenómenos e muitos deles têm a ver com o tipo de ecologia alimentar de cada espécie, não é? Tem algum exemplo, no caso dos Açores, de algum monte submarino que está, ou de alguma espécie que está associada a algum monte submarino? Vocês têm, obviamente... Não, por exemplo, o condor, que aqui na região é um banco, enfim, bastante ou relativamente bem estudado. Que é já aqui ao lado. Que é já aqui ao lado, é muito perto. É um monte que se sabe que atrai uma série de predadores pelágicos como tubarões, tubarão azul, etc. Enfim, a tintureira, não é por acaso que existe o shark diving nos Açores, mas, por exemplo, é um monte, e atrai alguns estácios pequenos golfinhos, mas, por exemplo, é um monte que não atrai nem muitos cachalotes, nem baleias de barbas. Não é? E, portanto, muito mais importante, por exemplo, para os cachalotes e baleias de barbas, é a zona ali a sul do Pico e é, acima de tudo, aquela correnteza de bancos relativamente pouco profundos que existe desde a costa do Pico e desde São Mateus até ao Princesa Alice, não é? Forma ali quase uma cadeia, o Banco São Mateus, o Banco Açores e depois o Banco Princesa Alice, é uma cadeia de uma área de batimetria, de topografia muito complexa, que cria ali, com certeza, determinadas correntes que agrega, provavelmente, presas naquela zona e é uma zona onde se sabe que quer as baleias de barbas, quer os cachalotes se concentram e utilizam muito como área de alimentação. E é uma zona bem estudada por vós também? Não, em termos oceanográficos não. Ou seja, é uma área que quer os colegas aqui do departamento que trabalham com predadores pelágicos, os tubarões, as jamantas, etc., fazem muito trabalho nessa área. Nós, nos estácios, também fazemos muito trabalho nessa área, mas existe muito pouca informação da oceanografia dessa zona e, principalmente, deste fenómeno de como a topografia daquela área pode induzir determinadas correntes, pequenas correntes e pequenos fenómenos de correntes ali que podem contribuir para agregar as presas. Enfim, um pouco à semelhança do que se pensa serem alguns dos fenómenos que ocorrem nos montes submarinos. Quer dizer, não é que o monte submarino, ele próprio, ou pensa-se que o monte submarino, ele próprio não induz uma produtividade aumentada, ou seja, não há aumento de produtividade. O que se passa é que podem existir determinados fenómenos de correntes associados enfim, à topografia do monte submarino e à forma como aquela topografia, ou seja, no fundo é uma montanha que interage com as correntes oceânicas, não é? E pode gerar ali determinados fenómenos que contribuem para concentrar as presas ali e depois isso obviamente atrairá baleias, golfinhos, etc. Como digo, nem todos os montes submarinos têm este papel, em termos quer dos predadores de topo, quer, obviamente, das presas, ou seja, das espécies de peixes ou de zooplâncton mais pequenas que estão na base da cadeia alimentar, não é? Alguns montes marinhos, sabe-se enfim, que não são muito importantes como agregadores de predadores. E depois há algumas espécies que parecem não utilizar os montes marinhos de forma muito particular. As baleias de barbas não parecem utilizar os montes marinhos de forma especial, pelo menos a grande maioria dos montes marinhos, embora haja alguns casos em que tenha existido uma associação demonstrada. Casos pontuais? Casos mais ou menos pontuais e têm a ver muito com o tipo enfim, de alimentação também destas espécies. São espécies que se alimentam muito na base da cadeia alimentar. Comem essencialmente o krill, não é? E o que se pensa é que provavelmente essas agregações de krill à volta do monte submarino não são suficientes para as necessidades energéticas de uma baleia que, digamos, quando abre a boca para comer,
come logo um enorme cardume de krill. E, portanto, enfim, um só monte submarino ou uma pequena cadeia de montes submarinos não conseguia agregar quantidade de alimento suficiente. Portanto, há alimento porque há ilhas. Portanto, nós estamos no meio do Atlântico. Há alimento porque existe uma zona de topografia alterada no meio do oceano. Portanto, é porque há ilhas. Exatamente. Tal como há ilhas e como há montes submarinos. Sim. E há a própria dorsal atlântica aqui perto dos Açores, não é? Como a maioria das zonas de topografia complexa, sim, e acidentada, são zonas que, de uma maneira geral, têm fenómenos de correntes, etc., associados, que acabam por, ou de facto, contribuir para aumentar a produtividade, ou trazerem nutrientes à superfície, enfim, e depois, a partir daí, despolutar toda uma série de fenómenos biológicos que levam à produtividade, ou simplesmente agregarem presas, peixes, zooplâncton, etc., mais já na base da cadeia. Portanto, esses animais, portanto, estamos a falar nas baleias, cachalotes e golfinhos, não existe, portanto, em mar aberto, como é que eles se alimentam? Não existindo essa produtividade associada... Existem outros fenómenos oceanográficos que contribuem para a agregação das presas. Por exemplo, as frentes oceânicas. Portanto, eu digo isso porque em mar aberto não há tanto alimento como em zonas como... Sim, em princípio não. Embora lá está, existem outros fenómenos de oceanografia, outros fenómenos físicos que têm a ver com correntes, os tais eddies, os tais médios de que se fala muito, sim, as frentes oceânicas... Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Eles têm que comer todos os dias ou são animais que podem? Em princípio, tem que comer todos os dias, sim. Embora dependa, sim. Há mamíferos que podem passar muito tempo sem comer, não é o caso? Sim, pensa-se que as baleias de barbas aguentam porque têm uma camada de gordura muito grande e porque durante a sua estadia nas zonas polares aumentam muito, enfim, alimentam-se muito intensamente, são zonas muito ricas, alimentam-se muito intensamente e, portanto, aumentam muito a sua camada de adiposa, portanto, de gordura, e que possam viver... à semelhança de um urso que hiberna, possam viver uma parte do inverno, quando vêm para zonas, enfim, mais pobres em termos de alimento, possam viver à conta dessa camada adiposa. No fundo, utilizam essa gordura, no fundo, é como nós. Energia. É energia, exatamente. Utilizam essa gordura, transformam-na em energia e podem viver assim. Mas voltando ao que estava a dizer, que fenómenos são esses em mar aberto que permitem esses animais alimentar? Lá está, existe uma data de outros fenómenos oceanográficos que alguns têm a ver também com topografia, mas que podem ter a ver ou estar relacionados com fenómenos de topografia ou outros fenómenos que estão muito longe, muito distantes, a muitas centenas ou milhares de quilómetros, não é? São coisas que se vão propagando ao longo das massas de água e que acabam por fazer também esse fenómeno um pouco como aos montes submarinos e como determinadas correntes agregam as presas. Frentes oceânicas, eddies, médios, etc., são tudo zonas que, de uma maneira geral, ou muitas vezes estão associados a produtividades maiores ou a agregações de presas, e são zonas que atraem os mamíferos marinhos. E existem uma série de trabalhos que demonstram que, por exemplo, as baleias de barbas existem muitas vezes associadas a frentes oceânicas, a grandes correntes oceânicas. No fundo, são zonas de fronteira entre massas de água, por exemplo, de densidades e temperaturas diferentes, que acabam quase por aprisionar, durante um determinado período de tempo, acabam por aprisionar ali presas. Os animais detectam-nas, não fazemos ideia como ainda, mas são capazes de as detectar muito provavelmente. Provavelmente que eles próprios conseguem detectar essas zonas de fronteira de densidades ou de temperaturas, salinidades, etc. E, portanto, acabam por, durante dias ou semanas, andar associados a essas frentes, tirando partido de presas que existem ali. E provavelmente nunca saberemos como é que eles... Provavelmente não. Embora temos esperança de o conseguir. O que é que vocês sabem aqui nos Açores, mas sobretudo aqui nos Açores, sobre os mergulhos e a profundidade até onde eles vão? Sabemos que os cachalotes
mergulham a alguma profundidade. Como é que funciona aí as outras espécies, os golfinhos e as baleias? Tendo em conta esta divisão que nós fizemos há pouco. Sim. Os cachalotes, como toda a gente sabe, é um fenómeno conhecido aqui desde o tempo dos baleeiros e muito bem conhecido, não é? Os cachalotes são grandes mergulhadores. Em média ou de uma maneira geral, aqui nos Açores, as profundidades que nós temos registado para os mergulhos de alimentação, que são esses mergulhos profundos, variam entre os 700 e os 1.200, 1.100, 1.200 metros, o que não significa que não haja alguns mergulhos menos profundos e outros um pouco mais profundos que esses. Mas digamos que a grande maioria dos mergulhos situa-se mais ou menos nesta camada de profundidades. E correspondem e correspondem à alimentação. Portanto, correspondem à alimentação, exatamente. Os cachalotes mergulham estas profundidades para se alimentarem e porque se alimentam de organismos, obviamente que vivem a estas profundidades. A alimentação dos cachalotes também é, bastante conhecida aqui, é essencialmente cefalópodes de profundidade, oceânicos. E alguns até de grandes dimensões, não é? Alguns de grandes dimensões, sim, embora, esse fenómeno da arquiteutise seja um pouco da lula gigante, não é? Mas alimentam-se de alguns cefalópodes. Há restos de animais predados, de lulas com alguma dimensão, predadas, que são encontradas no mar dos Açores. Exatamente. Isso vocês associam à alimentação dos Sim, muitas vezes sim, e vê-se... Consegue-se perceber que há ali uma dentada? Consegue-se perceber que muitas vezes que o animal foi, quer dizer, que não foi cerrado de forma direita, não é? Sim, ao longo de uma linha reta, e não foi o homem que o fez. E digamos que percebe-se que é preciso um animal com alguma dimensão para o fazer. Mas os cachalotes não são os recordistas do mergulho em profundidade, são as baleias de bico. O zífio e outras baleias, aquilo que geralmente aqui se costuma chamar pelos mesoplódonos, são 5 espécies que existem aqui nos Açores, que pertencem todas ao mesmo género, ao género Mesoplodon, são as baleias de bico. E esses são os recordistas da profundidade. São animais que mergulham acima dos 2.500 metros com alguma regularidade. Também para se alimentarem. Também para se alimentarem. Portanto, também, essencialmente, de peixes e cefalópodes e lulas de profundidade. Portanto, estamos a falar, obviamente, em zonas sem qualquer... luz solar, quer dizer, estamos a falar de animais... E elas conseguem... Estamos a falar de animais que utilizam única e exclusivamente o seu sonar para se alimentarem, o processo que se costuma chamar de ecolocalização, em que, muito semelhante ou exatamente o mesmo tipo de processo que os morcegos utilizam, e aqui nós conseguimos ouvir, se estivermos com atenção, aqueles sons às vezes muito altos, não é? Que os morcegos que andam aí durante o dia emitem, quando estão a caçar, e é exatamente o mesmo tipo de processo que utilizam estas espécies de cetáceos, e em que basicamente são capazes de, apenas pelo som, de detectar uma presa e, portanto, tem que ser capaz de distinguir aquilo que é uma presa daquilo que não é, aquilo que é interessante daquilo que não é, e, portanto, são capazes de detectar a presa e depois, não só de a localizar, digamos que no meio do fundo do mar, como depois de conseguir fazer aquilo que eu chamo uma espécie de zoom-in na presa enquanto a perseguem até ao momento de a capturarem. E é muito interessante que isso é perfeitamente perceptível nas gravações que nós fazemos com os hidrofones. Ou seja, quando eles estão, digamos que à procura, nesse processo de quase fazer uma busca na área, emitem os sons do seu sonar de forma regular, pausadamente. São sempre altas frequências. São sempre altíssimas frequências, mas são audíveis. São audíveis para o ouvido humano. E quando começam a aproximar-se da presa, a frequência com que emitem esse som começa a aumentar, começa a ser mais rápido, no fundo, e depois, quando fazem finalmente a captura, ouve-se mesmo uma espécie, aquilo que se chama um buzz, que é mesmo, eles fazem um barulho muito rápido, até o momento que se calam. Não, eu não tenho muito jeito. Não tenho muito jeito para isso. Mas, enfim, está na internet, qualquer pessoa pode ver. Ok.
O caso dos golfinhos, eles não fazem grandes mergulhos, põe não? Não. Os golfinhos, bem, depende muito das espécies, não é? Por exemplo, os moleiros, de uma maneira geral, mergulham um pouco mais profundo do que, por exemplo, os roazes ou os golfinhos comuns, etc. Mas estamos a falar, de uma maneira geral, sempre a menos dos 200, 300 metros. Os roazes, provavelmente, já ainda em menos. zonas sem luz também, não é? São zonas onde, depende, claro, e depende da altura do ano, enfim, depende da zona, mas são zonas onde existe, de certeza, muito pouca luz, já nos 200 metros. E eles vão lá fazer o quê? Vão comer também, muito provavelmente. Mas, na maior parte das vezes, eles mergulham ainda menos que isso. O que eles fazem é tentar, e por isso existem em grupo, não é? E digamos que, em conjunto, tentam trazer o alimento mais para a superfície e fazem aquela que chama as bolas de chicharro, não é? Também fazem essas, agregam, digamos, com o cardume. Esses cardumes também normalmente não circulam a grandes profundidades. Não, são espécies, pelo menos durante... Sim, são espécies que, de uma maneira geral, são espécies mais de baixas profundidades. Não passam uns 100 metros? Sim, 200 metros e tal. Enfim, também depende. E depois muitas destas espécies fazem migrações noturnas verticais, ou seja, durante o dia estão a maiores profundidades, precisamente para fugirem aos predadores, e durante a noite vêm mais para águas superficiais para se alimentarem. E os cetáceos, obviamente, como outros predadores, aprenderam a tirar partido dessas migrações. Ou seja, há muitas espécies que quase que seguem nos seus mergulhos este tipo de movimento das presas. Durante o dia alimentam-se a maiores profundidades, durante a noite alimentam-se a menores profundidades. Mas que, de uma maneira geral, os golfinhos, portanto, andam aqui na zona dos 200, 300 metros, se calhar muitas das vezes conseguem alimentar-se até a menores profundidades do que isso. Espécies como baleias piloto, etc., mergulham um pouco mais fundo, às vezes aos 400, 500 metros de profundidade, e as baleias de barbas aqui nos Açores geralmente mergulham a menos de 200 metros, e uma grande parte dos seus mergulhos de alimentação até acontece ali à volta dos 100 metros de profundidade, 120 metros de profundidade. Mais uma vez, esta migração das presas dia e noite percebe-se muito bem nos perfis de mergulho das baleias de barbas, quer dizer, nós já... Porque alimentam-se em qualquer altura do dia. Sim, passam a maior parte, têm períodos de descanso, claro, mas passam a maior parte do tempo a alimentar-se. E vê-se muito bem porque nós, desde 2005, colocamos uma espécie de computadores de mergulho nestas baleias, portanto, no fundo, acoplamos com uma ventosa ao dorso da baleia um computador de mergulho e seguimos os perfis de mergulho e o comportamento debaixo d'água dos animais durante, enfim, 24, 30 e tal horas. O que é que são esses momentos de descanso? Como é que se explica isso? Elas param? Param, como qualquer animal descansa. E estão sob a corrente? Não, elas continuam a nadar, muitas vezes até fazem mergulhos de baixa profundidade, mas digamos Portanto, mas estamos a associar o descanso barra dormir, é isso? Ao repouso. Estes animais não dormem como muitos outros animais que ficam completamente imóveis, não é o caso. À superfície da água, não. A maior parte das vezes o dormir destes animais até pode acontecer a baixas profundidades e eles ficam se calhar aos 20, 30, 40 metros durante um período mais ou menos parados e depois vêm novamente respirar à superfície e são capazes de ficar um pouco à superfície e isso é o descanso. Portanto, eles não ficam propriamente deitados lá, enfim, com a cabeça na onda. Com o dorso fora, respirar e... Não é o caso, não há... Aliás, por exemplo, temos uma colega aqui no trabalho, no departamento que fez um trabalho muito interessante sobre o sono dos cachalotes com animais marcados com estes computadores de mergulho e eles dormem com a cabeça para baixo, com a cabeça para cima e passam um período de tempo assim. Digamos que... de tempo são esses... São minutos. Estamos a falar, portanto, podem passar alguns minutos, 20, 30 minutos, de repente com a cabeça para baixo, e depois vêm à superfície, depois mergulham outra vez até... Estamos sempre a falar de baixas profundidades, lá está, os animais quando estão... Até porque são fotografáveis em algumas dessas... Exatamente, são fotografáveis. Destas circunstâncias. Sim. Os cetáceos que ocorrem nos Açores, ou os cetáceos que são conhecidos
no planeta, são predadores de topo, obviamente, e são todos e alimentam-se todos portanto, não são herbívoros, não há cetáceos herbívoros. Não, ou comem os crustáceos, o krill, no caso de baleias de barbas, enfim, outras espécies também de golfinhos, que podem comer mais esporadicamente, peixes, cefalópodes. Sim, não há cetáceos como o tubarão-baleia, que uma grande parte da sua alimentação é um animal filtrador, quase. Sim, come plâncton, muitas vezes come, mas atenção, muitas vezes também há de comer zooplâncton. Eu não sou propriamente especialista, não sei. Não é o caso, não é o caso. Mas não são animais, as baleias de barbas são animais filtradores nesse aspecto, mas comem o pequeno camarão, não é? Essencialmente, outras coisas, não quer, de vez em quando lá vai outras coisas que não... Muitas proteínas, não é? Mais proteína, sim. Pois, muitas proteínas. Mais proteína, sim. Se não tivesse acontecido a proibição da caça aos cetáceos, não é? que são todos, não há todos os cetáceos, há uma proibição da sua caça pelo homem. Não é? Sim. Se isso não tivesse acontecido, portanto, primeira metade, início dos anos 80, não é? 86. Portanto, exatamente. O que é que teria acontecido aos ecossistemas marinhos? Há tradições que obviamente teriam deixado de... Mas iriam existir países que provavelmente... O que é que teria acontecido aos ecossistemas marinhos? Essa proibição acontece por quê? O que é que se percebeu na altura? É difícil, se calhar, ter uma ideia muito concreta do que é que iria acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, como começou por dizer, os cetáceos têm um papel essencial e crucial no ecossistema marinho, como qualquer predador de topo, digamos assim. É difícil antever exatamente o que é que poderia acontecer, mas a verdade é que, enfim, os cetáceos consomem grandes quantidades de zooplâncton e de pequenos peixes que estão muitas vezes na base da cadeia alimentar, mas também peixes mais no topo da cadeia, dependendo das espécies, não é? E peixes e cefalópodes. A verdade é que iria haver aqui um desequilíbrio muito grande do ecossistema. Estava a começar a acontecer isso? Em alguns casos estava a começar a acontecer. A questão é que, por exemplo, ou desaparecerem os cetáceos como predadores de grandes quantidades, de grandes biomassas de determinadas presas, essa biomassa ia crescer, e embora, enfim, os pescadores costumam dizer que isso seria bom, os golfinhos desaparecerem porque lhes dão cabo do peixe, a verdade é que isso iria libertar outros predadores, né, que iriam aumentar a sua biomassa e, portanto, digamos que o seu efeito sobre as espécies de peixe iria continuar a acontecer, mas íamos ter outros predadores a crescerem em demasia, o que poderia não ser... Nesse caso específico e dessa história que se vai dizendo aí, há um período de curto prazo, aumentaria se calhar os recursos, mas a médio e longo prazo eles... Iria baixar. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. Não há. Por exemplo, um dos fenómenos que dentro dos próprios cetáceos até se percebeu, isto para além de se libertar uma série de outros organismos que, quer dizer, nem sempre são muito bons para o ecossistema, ou fazem parte dele, mas se crescerem ou se aumentarem a sua biomassa em demasia, desmesuradamente, isso vai implicar um certo desequilíbrio. Há um exemplo muito famoso que foi a primeira vez, provavelmente, que os investigadores se aperceberam da complexidade dos ecossistemas e da importância dos predadores de topo, que é o caso das lontras, nos Estados Unidos e Canadá, em que as lontras são predadoras de crustáceos, essencialmente de caranguejos, de ouriços do mar, de caranguejos, etc. As lontras começaram a desaparecer porque foram caçadas pelas suas peles no século XVII, XVIII, etc., XIX, nos Estados Unidos, e a sua população diminuiu muitíssimo, estiveram quase à beira da extinção numa série de zonas. Quando isso começou a acontecer, quando a população das lontras desceu abaixo de um determinado nível, os ouriços, por exemplo, começaram a crescer desmesuradamente, a população de ouriços naquelas áreas. Ora, os ouriços alimentam-se muito de algas na rocha. O que começou a acontecer é que os ouriços começaram a limpar as rochas todas.
Ora, essas algas são muitas vezes locais de creche, de refúgio para peixes. É onde os peixes, eles próprios escondem, onde colocam as suas posturas, os seus ovos, etc. Ou desaparecerem as algas, desapareceram as zonas de refúgio dos peixes e a biomassa de determinadas espécies, muitas delas com interesse comercial para o homem, baixou muitíssimo. Primeiro que os investigadores conseguissem fazer esta ligação e perceber que foi a diminuição das lontras que provocou a diminuição dos peixes, embora as lontras não comam praticamente peixe, não é? Demoraram algumas décadas. Mas a verdade é que o ecossistema funciona assim, não é? E, portanto, o facto de os cetáceos comerem determinadas espécies de peixe, mas que também são presas de outros predadores, ou desaparecer os cetáceos, esses peixes vão aumentar, a população desses peixes vai aumentar muitíssimo, mas os predadores também. E a libertação desses predadores, ou seja, o aumento desses predadores, provavelmente vai exercer uma pressão no ecossistema que acaba por desequilibrar depois este ecossistema. E é isso nós podemos chamar, em algumas circunstâncias, uma catástrofe ambiental. Sem grandes exageros, em algumas circunstâncias poderá ter sido. Em alguns casos é uma catástrofe ambiental e em alguns casos até, digamos que... E então, em determinadas zonas, em determinado tipo de ecossistemas, enfim, mais fechados, etc. Fechados no sentido que são ecossistemas muito, muito particulares, zonas costeiras, estuarinas, etc. Poderá isto, enfim, digamos, desequilibrar de tal modo o ecossistema que depois, ou ele dificilmente recuperará, ou são precisas muitas e muitas décadas para acontecer. Claro que estes fenómenos em mar aberto, como é o caso aqui dos Açores, são mais moderados, são menos abruptos, porque tudo se homogeneiza mais. No entanto, estes fenómenos podem acontecer à escala de uma zona costeira de uma ilha, à escala de um monte submarino, de uma cadeia de montes submarinos, etc. Portanto, isso é perfeitamente possível. Portanto, e no início nos anos 80, até 86, a espécie humana percebeu que, de facto, que as coisas não estariam a médio e longo prazo tão equilibradas como isso, com a caça. Um pouco antes disso, mas também porque se percebeu que, de facto... Mas quando diz um pouco antes, estamos a falar em quantos Sim, anos? estamos a falar dos anos 50, a moratória da caça à baleia imposta pela Comissão Baleeira Internacional, data dos anos... Bem, depende das espécies, mas para a primeira espécie data dos anos 50. Depois foi um fenómeno progressivo. Mas a verdade é que o homem quase extinguiu algumas das espécies, neste caso, mamíferos marinhos. Uma das primeiras extinções de mamíferos marinhos foi um pinípede, uma foca, que aconteceu, se não estou em erro, no século XVIII, 1788 ou qualquer coisa assim. Não por interesse comercial, provavelmente. Por interesse comercial. Porque o homem utilizava a carne para a alimentação e a pele depois também curtida, etc. E com os cetáceos e principalmente com as grandes baleias, nós quase que extinguimos algumas espécies, por exemplo, a baleia franca do Atlântico Norte, do Pacífico, etc. Hoje em dia, digamos que aquilo que se chamava o estoque do Atlântico Noroeste e do Atlântico Nordeste, se é que ele de facto existia assim, a parte do Atlântico Nordeste, portanto, das águas europeias, foi praticamente extinta. Hoje em dia pensa-se que se a existirão uma dúzia ou 2 dúzias de animais, e a população do Atlântico Noroeste, que se ocupa a área que vai desde as Caraíbas até ao Canadá, terá cerca de 400 animais, 400 e tal animais, portanto, estamos a falar... Risco de exatamente. Digamos que basta haver qualquer fenómeno, ou provocado pelo homem, ou mesmo qualquer fenómeno natural relacionado com alterações de oceanografia, ou com uma catástrofe ligada à poluição, etc., para essa população correr o risco de desaparecer em pouco tempo, não é? Nós, o homem, a espécie humana, já percebemos como é que estas coisas funcionam. Ponto final. E como é que elas estão agora? Como é que está este equilíbrio? Como é que isto está a funcionar? Como é que as economias estão a entender com as ecologias neste momento?
nos Açores e fora dos Açores, quer dizer, a nível global, na biosfera, na sua opinião pessoal? Sim. Para mim, na minha opinião pessoal, o equilíbrio é precário. É precário. Embora esta consciência da necessidade de salvaguardarmos os ecossistemas e as espécies para a manutenção do próprio equilíbrio dos ecossistemas, esta consciência tenha crescido na maior parte, enfim, da população, pelo menos do mundo, enfim, ocidental, visto que as outras populações, enfim, têm outras coisas com que se preocuparem, infelizmente. A verdade é que nós ainda estamos entre esta consciência e depois a parte prática de passarmos à ação e de termos a preocupação de que as nossas ações tenham menos consequências e menos impactos nos ecossistemas, ainda vai um passo muito, muito, muito grande. Se algumas ameaças foram, digamos que, interrompidas, terminadas, ou pelo menos têm um impacto muito menor, é o caso da caça sobre os cetáceos, enfim, é o caso da exploração excessiva de determinados recursos marinhos. A verdade é que o homem não para de introduzir novas ameaças no ecossistema. Hoje em dia, por exemplo, e falo agora no caso particular dos cetáceos, parámos a caça, mas temos outras formas gravíssimas de impacto sobre o ecossistema. Enfim, as redes de pesca continuam e provocam a morte de milhares, de milhões de golfinhos no mundo inteiro, que depois nem sequer são aproveitados, quer dizer, são deitados ao mar. Portanto, não é uma exploração, é simplesmente um desaproveitamento de recursos marinhos, não é? No caso das baleias, dos cachalotes, das baleias de bico, também das baleias de barba, estamos a introduzir cada vez mais ruído no mar. Hoje em dia sabe-se que são espécies... Eu acabei de explicar, não é? Como é que os cachalotes utilizam o som para caçarem as baleias de bico. Nós cada vez introduzimos mais ruído, não só o tráfego marítimo, que tem vindo a aumentar e, portanto, que introduz uma fonte de ruído permanente no oceano, a exploração dos minérios, petróleo. Hoje em dia tudo é feito à base de prospecção sísmica, em que basicamente utilizamos uns instrumentos que emitem sons potentíssimos, de frequências variadas, mas sempre potentíssimos para enfim, no fundo, perceber a constituição do fundo marinho, do fundo submarino, perceber o que é que está lá presente. São bombas autênticas, o ruído que aquilo emite. Eu já ouvi várias vezes nos hidrofones, por exemplo, em hidrofones na costa portuguesa, continental portuguesa, são autênticas bombas debaixo d'água. Se os animais estão constantemente sujeitos àquilo, mesmo que aquilo não lhes provoque a morte no imediato, acaba por afetar e destruir a sua capacidade de audição. É um sentido absolutamente fulcral para os animais, para se alimentarem, para encontrarem os seus parceiros com quem se vão reproduzir, para um grupo se manter coeso, para se defender de predadores. O som é um dos sentidos mais importantes para estes animais. Este constante ruído provocado por tráfego marítimo, pela prospecção sísmica, para a exploração de minérios, para a orientação dos submarinos nucleares, enfim, tudo isso. Exploração costeira ao longo da costa, extração de areias, tudo. Não há nada hoje em dia que a gente não faça no mar que não implique introdução de ruído. Sabe-se que tem vindo a aumentar exponencialmente nas últimas décadas, o ruído provocado pela atividade humana, e isto é uma das grandes ameaças para os cetáceos e para outros organismos. Já se provou que, por exemplo, as lulas, e já se relacionou a mortalidade de lulas com aumento do ruído submarino. Mas e, portanto, isso é o homem a procurar, não quero entrar numa questão filosófica, mas isto é o homem a procurar ter mais qualidade de vida possível. Portanto,
Isso é discutível. Exatamente, é isso. Altamente discutível. Agora estamos a entrar, de facto, em questões filosóficas e metafísicas. O que é preciso para que toda a gente perceba até onde é que pode ir? É preciso diminuir, na perspectiva que a espécie humana tem, é preciso diminuir a qualidade de vida da espécie humana. Tem-se um pouco... Eu não concordo com isso, obviamente, mas não é isso que tem que estar, mas tem-se um pouco essa perspectiva. O chamar qualidade de vida a determinadas coisas já é uma questão filosófica quase e metafísica. Para algumas pessoas é uma questão de qualidade de vida, para outras, eventualmente, a qualidade de vida não se medirá essencialmente por isso. Exatamente. Não sei. Não, a qualidade de vida global, quer dizer, para que... A qualidade de vida global não existe. Mais de metade do planeta vive abaixo daquilo que nós consideramos que era o mínimo de qualidade de vida. E a outra vive... Muito acima. E a verdade é que nós não estamos a fazer essas coisas para equilibrar a qualidade de vida global. Nós fazemos isto porque alguns países e, enfim, e se calhar algumas sociedades veem necessidades não propriamente muito legítimas, mas necessidades disso. Enfim, nós vamos ter que... E se calhar estamos a chegar a um ponto de ruptura... São necessárias medidas de austeridade para a proteção do ambiente. Um dia vai ter que acontecer. São necessárias medidas... É necessária uma maior consciencialização de que todas estas atividades que nós temos têm um impacto no ecossistema. Umas têm mais, outras têm menos. Mas todas têm, claro. Umas terão a mais longo prazo, outras a mais curto prazo. E, portanto, nós teremos que equilibrar aquilo que são as nossas necessidades e a nossa dita qualidade de vida com a manutenção dos próprios ecossistemas de onde nós tiramos o nosso proveito, digamos assim. A verdade é que se nós dependemos de determinados recursos, e não é só os recursos para a alimentação, atenção, quer dizer, se nós dermos cabo de determinados tipos de ecossistemas, esses ecossistemas têm um valor importantíssimo a reciclar oxigênio, a reciclar o carbono, que é essencial para a vida. Eventualmente, a parte está muito mal explicada às pessoas e a culpa é também dos investigadores que ainda não conseguiram passar a mensagem. Quer dizer, eu penso que as pessoas já têm uma boa consciência de que se pescarem demasiado numa determinada zona, daí a 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, não vão ter peixe para comer. Eu penso que essa ideia já foi passada e essa mensagem já foi passada. Se calhar explicámos muito mal às pessoas que se eliminarmos a biomassa de determinadas espécies, a quantidade de espécies e a diversidade de espécies numa determinada zona, se calhar daqui a 20, 30 ou 40 anos teremos menor qualidade do ar, menor qualidade do ecossistema para vivermos. Essa parte ainda não conseguimos explicar bem às pessoas, mas isso também já percebemos todos, por exemplo, que mais de 50% do oxigênio que respiramos está no mar. Pronto. E agora, há que dizer às pessoas que ao estarem constantemente digamos que a esgotar os recursos em determinadas zonas, a esgotar determinados recursos, que isso vai ter implicações, se não para si, no seu tempo de vida, de certeza para as gerações que vêm a seguir. E, portanto, esse trabalho é um trabalho, de facto, contínuo. Já se começou a fazer aqui há uns anos, fala-se muito de educação ambiental, sensibilização ambiental, etc. Mas ainda não chegámos ao ponto de as pessoas terem determinada, ou terem uma consciência tão profunda da forma como funciona este ecossistema, que faça determinadas escolhas e postas perante determinadas escolhas, digam não a determinadas coisas. E é esse ponto a que nós temos que chegar. E tem que ser as próprias pessoas a fazê-lo, a dizerem não a determinado tipo de opções que sabem que vão ter um impacto nos ecossistemas. Duas questões rápidas para terminarmos em relação aos Açores. Tem a ver com o lixo marinho nos Açores. Existe, é um facto, não com a mesma dimensão como, por exemplo, acontece no Pacífico. Os giros do Pacífico não tem nada a ver com... Isso tem alguma... Vocês, no trabalho que têm desenvolvido, o lixo que vai ocorrendo no Atlântico Norte, sobretudo nos Açores, tem alguma influência enfim, na vida dessas espécies? Em algumas zonas... Nós aqui não trabalhamos diretamente nessa área, mas em algumas zonas
existem impactos muito diretos. Ou seja, por exemplo, Portugal continental, na Galiza, ao longo da costa europeia, uma grande parte, eu não lhe sei dizer a números agora, mas uma grande percentagem dos cetáceos que aparecem mortos na costa têm o estômago, o conteúdo estomacal, cheio de plásticos. Nos Açores não... Nos Açores até hoje ainda não detectámos isso, mas atenção, nós também temos muito poucos arrojamentos aqui na região, porque tem a ver com as questões da topografia das ilhas, etc., em que os animais mesmo que morram dificilmente são arrastados para a costa e dificilmente aí permanecem. Mas existem uma série de trabalhos feitos desde Portugal continental até lá acima, enfim, à Noruega, etc., em que uma grande porcentagem dos animais que aparecem mortos têm plásticos e têm plásticos que ocupam a cavidade do estômago todo, ou seja, os animais não podem comer mais e, portanto, acabam por morrer enfim, com o estômago cheio sem terem alimento, não é? Digamos que esses são alguns dos impactos diretos. Outros, redes de pesca abandonadas, é muito frequente e isso nós já tivemos aqui nos Açores 2 casos. Essa será a única preocupação? Diretos, ou seja, animais que são apanhados em bocados de cabos e de redes que estão por aí a flutuar, que simplesmente são abandonados, são cortados, são abandonados e os animais acabam por ser enredados e morrerem afogados. Impactos diretos. Agora existem uma série de impactos indiretos. Mais uma vez, o lixo afeta os ecossistemas, afeta a produtividade dos ecossistemas e a partir daqui voltamos à cadeia toda, não é? Agora, nos Açores, respondendo mais concretamente à pergunta, aqui na região dos Açores, impactos diretos, tirando esses 2 casos de animais que se via claramente que, aliás, tinham um aparelho de pesca completamente enrolado à volta do corpo, não é frequente termos. A outra questão, a última, tem a ver com a ideia de que se tem nos últimos tempos, eu não sei se alguém tem defendido isso, mas nos Açores tem-se dito que provavelmente será necessário fazer um controle de alguns desses animais porque os recursos de pesca poderão estar a diminuir em função disso. Isso faz algum sentido? A maior parte e os trabalhos que têm sido feitos demonstram claramente que a maior parte das espécies de cetáceos, ou seja, existe pouca sobreposição entre as espécies que são utilizadas pelos cetáceos na sua alimentação e as espécies que são utilizadas pelo homem na sua alimentação. Isto à escala global. Existe, de uma maneira geral, não estou a dizer que não exista, muitos das espécies de cetáceos alimentam-se ou de espécies que são, por exemplo, de grande profundidade, que não têm qualquer valor comercial, que não têm, enfim, qualidade para serem comestíveis, não é? Para o homem, pelo menos até ver. E essas espécies, cachalotes, baleias de bico, etc., alimentam-se em grandes profundidades com espécies que a maior parte das vezes não são utilizadas pelo homem. Espécies mesoplágicas, espécies que andam no fundo, que o homem não utiliza. O caso dos golfinhos. A baleias de barbas comem essencialmente krill, copepes, etc. Mais uma vez não comem. O caso dos golfinhos, que é esse... Os golfinhos comem muitas espécies mesoplágicas, aqueles peixes esquisitos, pequeninos, assim deste tamanho, que o homem não come, nem sequer utiliza para farinhas na maior parte dos sítios. Os açorianos, então, ainda menos, porque não fazem farinha, não é? Peixe de marçais que estão a ser pescados. Sim, e isso acontece em algumas espécies. Atenção, depois é preciso ter cuidado. Há 2 espécies, 3 espécies onde isso foi identificado até o momento aqui nos Açores. Os moleiros, com a pesca da lula, os golfinhos roados com pesca de marçais, essencialmente. São os casos mais gritantes. Depois, a verdade é que quando se vai quantificar isso, e eu fui responsável por um trabalho que fez essa quantificação em São Miguel, no caso da pesca da lula, a maior parte das vezes aquilo que os golfinhos roubam ou estragam do peixe é inferior àquilo que os próprios pescadores estragam em termos do manuseamento do peixe a bordo. Houve um trabalho muito curioso de um estudante aqui do departamento que comparou aquilo que é estragado do peixe, o peixe que é deitado fora na pesca de marçal, porque os pescadores, ao manusearem o peixe, são de tal maneira, enfim, precipitados, ou tem que ser, porque é mesmo assim, é difícil, ou não há condições suficientes, e acabam por danificar o peixe, que depois perde o valor comercial, era muito superior ao peixe que era roubado
ou danificado pelos golfinhos. O trabalho que nós fizemos sobre o impacto dos moleiros na pesca à lula revelava que, em média, por viagem de pesca, os moleiros roubavam o equivalente a 3 kg de lula, ou seja, 3 lulas. Com o conhecimento que se tem e com o que se sabe hoje, isso não faz sentido, não é? Sim, com o conhecimento que se tem, o que eu sabe hoje, não há qualquer, digamos, não há qualquer dado científico credível para apoiar uma decisão dessas e mais, agora, pondo aqui, para além da questão do equilíbrio do ecossistema, do facto de eventualmente não haver informação que diga que isso seja uma medida justificável e que vai ter o impacto desejado, porque essa é que é a grande questão. Até que ponto é que acabar com os golfinhos não vai permitir que outras espécies que são predadoras destas mesmas espécies aumentem, e, portanto, tudo se mantenha na mesma. A questão é que não se sabe o suficiente para dizer vamos controlar a população dos golfinhos e com isso daqui a 10 anos ou 15 anos vamos ter mais peixe para o homem comer. Estamos muito longe de uma coisa dessas. Não se sabe o que é que se deve controlar. Não se sabe. E essencialmente não se sabe que consequências terão determinadas medidas ao ponto de nós conseguirmos jogar com isso para aumentar uma população de peixe ou diminuir uma população de peixe, etc. Estamos muito longe desse conhecimento.